Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Nos Tarefeiros. Tarefeiros, que é uma casa de conscientização à cura, com tratamentos, com os doutores espirituais, passes, evangelhos, apometria, desobsessão, trabalho do desamarro, trabalho da prosperidade. Temos o coral Anjos do Senhor, temos também a escola de renovação interior, que inclusive vai se iniciar agora nesse mês de agosto, então você pode se informar. Então, nós estamos aqui com muita alegria para a gente poder bater um papo, ter uma reflexão, um olhar de inclusão. Hoje o nosso tema vai ser sobre autossabotagem, quando o conhecido nos impede de avançar. E essa palavra, né, sabotagem, autossabotagem, é uma palavra que a gente costuma ouvir com uma certa frequência, né? Olha, fulano se sabota, porque para cada solução que eu trago, ele vem com 3 problemas. Ou eu mesmo, toda vez que eu me programo, que eu me organizo para iniciar algo, começar, eu às vezes não tenho ânimo, não tenho energia ou não consigo me dedicar. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre esse aspecto do ponto de da espiritualidade, da psicologia positiva, da neurociência, o funcionamento do nosso cérebro, para que a gente possa ter um olhar de transformação, inclusão ou ação. Bom, cada um vai tirar suas próprias conclusões. Mas vamos lá. A primeira reflexão que a gente traz referente à autossabotagem é a conexão com a palavra procrastinação, que elas não são exatamente a mesma coisa. E vamos começar a significar ou a falar um pouquinho sobre isso. Procrastinar é adiar uma ação que sabemos que nós precisamos realizar. Ir na academia, começar uma alimentação saudável, começar a prática de um novo idioma. Eu quero falar inglês, mas eu não faço aula de inglês, eu não vou estudar. Eu quero aprender francês, quero aprender um instrumento musical, mas eu não começo, eu não me organizo e sempre procrastino uma ação em relação a isso. Então é uma ação que a gente sabe que precisa realizar, mas não faz, fica adiando. E já a autossabotagem, ela já é algo mais ampla e muitas vezes ela é mais silenciosa. Por quê? É quando nós repetimos pensamentos, comportamentos, escolhas e hábitos que nos afastam justamente daquilo que a gente quer. Então, eu quero mudar, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu quero ter paz, mas eu continuo alimentando conflitos. Eu quero cuidar da minha saúde, mas eu abandono tudo aquilo que me faz bem. Eu quero melhorar um relacionamento, mas eu continuo repetindo a mesma forma de agir. Eu quero receber carinho, mas eu só dou patada, eu só dou reconexões agressivas. Eu vou receber carinho? Mas nunca dá certo. Claro, o que você está fazendo? Isso sim, são padrões de autossabotagem que muitas vezes nós não percebemos. A gente faz exatamente aquilo que a gente não quer e querendo ter resultados diferentes, então, como que a gente vai ter mudanças sem fazer ações diferentes? Fica difícil, não fica? Mas vamos continuar aqui nas nossas conexões. Então, eu quero crescer, mas quando eu tenho uma oportunidade, eu encontro uma maneira de recuar. E aí isso nos leva a uma pergunta, assim, pra gente poder refletir, né? Por que a gente faz isso com a gente? O que acontece? E aí agora a gente vai falar um pouquinho da neurociência. O nosso cérebro, ele gosta do conhecido. E, na verdade, ele tem um mecanismo de funcionar igual um aparelho de celular, ou seja, ele quer economizar energia. Então, como que o cérebro economiza energia? Eu já sei como funciona um padrão, uma ação, uma rotina. Eu nem vou ligar minhas funções, eu vou simplesmente agir e fazer, mesmo que isso seja negativo, mesmo que isso traga uma sensação de incômodo. Então,
nós vamos compreender um pouco dessa parte do processo, que o nosso cérebro, ele busca o que? A eficiência e o economizar a energia. Então, ele vai automatizando comportamentos, cria hábitos e utiliza caminhos já conhecidos, porque isso reduz a necessidade do gasto de maior energia, ou seja, o processamento consciente. E aí vem uma parte muito importante: mudar dá trabalho. Mudar requer mais energia, requer uma concentração, uma atenção, que nem sempre o nosso aparelho psíquico ou o nosso aparelho físico tem a energia disponível para isso. O que nos traz energia? Sono, uma boa alimentação saudável, a prática de atividade física, a prática de respiração consciente, orações que fluem e que acontecem na nossa mente e na nossa vida, como uma limpeza dos campos eletromagnéticos, ou seja, dos campos que nós vamos nos conectando, seja por pensamentos, sentimentos ou mesmo comportamentos. Olha só. Então, uma pessoa que quer mudar, quando ela repete determinado pensamento, reação ou comportamento durante muito tempo, isso se torna familiar. Não estou dizendo que é bom ou que é gostoso, mas se torna familiar. E aí existe uma diferença do que é familiar e do que é saudável. Então, algo pode ser conhecido, mas ainda assim nos fazer mal. Por exemplo, comer uma fritura, ou ter um hábito de um vício, é conhecido, mas não é positivo. Então, uma pessoa pode estar acostumada a reclamar, acostumada a desistir, acostumada a pensar que ela não vai conseguir, acostumada a entrar em conflitos, acostumada a deixar tudo para depois, acostumada a permanecer em relações, em conversas que lhe fazem mal. E o cérebro, ele reconhece aquele caminho. E quando a gente decide mudar, a gente precisa interromper exatamente essas respostas automáticas e construir novas formas de pensar e agir. Isso exige o quê? Atenção, consciência, repetição e esforço, energia. Por isso, no começo, o novo pode parecer muito cansativo. Poxa, eu tô exausta. Porque, claro, você tá mobilizando um campo de energia que você não está no automático, você está consciente, você está direcionando. E aqui vem uma ponte muito interessante com a espiritualidade, porque na perspectiva espírita, quando a gente estuda um pouquinho sobre Kardec, a gente encontra a ideia da influência espiritual e da obsessão. E aí hoje eu vou trazer de uma maneira bem mais distante e reflexiva, tá? Kardec, ele nos convida simplesmente a perceber e não a atribuir tudo aos espíritos. Porque esse cansaço é um padrão, é um obsessor, porque essa falta de energia é alguém que mandou alguma energia, é alguém que fez algo. Não é isso que a doutrina espírita, através da ciência, da filosofia e da religião, nos faz despertar e refletir. Pelo contrário, existe o que? Uma responsabilidade importante do próprio indivíduo sobre os seus pensamentos, sobre as suas escolhas e a sua condição moral. A influência espiritual encontra terreno nas nossas próprias disposições. Isso muda completamente a pergunta. Em vez da gente perguntar apenas quem é que está me influenciando, eu estou num processo obsessivo, a gente pode perguntar o que em mim está encontrando afinidade com essa influência, com essa sintonia, com essa frequência. A frequência da lamúria, da reclamação, a frequência do não agir, do não me movimentar. Então, o que em mim está encontrando essa afinidade? Porque a sintonia, ela pressupõe o quê? A correspondência. Então, se eu permaneço constantemente na irritação, na maledicência, no ressentimento, na inveja, no julgamento, no conflito,
eu estou também construindo um estado interno, eu também estou construindo uma frequência elétrica através do pensamento, magnética através do sentimento, uma frequência eletromagnética que vai me fazer ter afinidades com esses padrões de energias, de seres, entidades e também espíritos. Mas não necessariamente são eles que vêm até a mim. Eu que irei até eles através da minha frequência. Olha só, então se você muda o seu pensamento, o seu sentimento, você muda a sua frequência, você muda o seu estado de consciência, você muda um hábito, você muda um comportamento, você muda um padrão, você pode sim atingir uma transformação quando você traz para si, através da responsabilidade, da consciência e de práticas responsáveis e responsivas, ou seja, que você tem a responsabilidade de fazer e que você se auto-responsabiliza por gerenciar, por perceber e por realizar. Olha que interessante. Então, dentro dessa compreensão, os estados semelhantes, eles podem estabelecer essas afinidades. Mas vocês percebem que isso não significa que toda apatia, dificuldade de concentração, cansaço, conflito interno, seja um padrão de uma obsessão espiritual? Esses sinais também podem ter causas psicológicas, emocionais, físicas, sociais ou médicas. Tá na hora da gente ter um olhar mais inteligente, mais panorâmico para o ser humano, para a vida como ela é e como ela pode ser, para os padrões que se mostram e para os recursos, instrumentos, ferramentas que nós podemos utilizar e nós temos a serviço do nosso despertar, do nosso cuidado físico, mental, emocional, metabólico, médico. Percebam, muitas pessoas colocam tudo numa caixinha só. É um processo obsessivo. Ah, é um processo de conflito familiar. Ah, é um processo físico. Ah, é um processo de vidas passadas. É um karma. Muita karma com esse karma. Vamos prestar atenção. Peraí, hoje, no aquilo agora, que recursos eu tenho? Poxa, pode ser que eu comi algo que não me fez bem, me gerou um mal-estar, uma irritação. Poxa, posso tomar um chazinho? Deixa eu, vou ter uma alimentação mais leve? Ponto. Poxa, aconteceu uma situação, eu vi algo que não me desceu bem, não foi bacana. Isso me desregulou o meu sistema nervoso, eu fiquei um pouco incomodada, irritada, tal. Poxa, fui sair com o carro, tal, vi uma situação que eu não gostei, levei uma fechada, dei uma fechada, não sei. Várias situações do dia a dia, do nosso cotidiano, podem nos acontecer, que vão nos atravessar e fazer com que tenhamos um padrão de pensamento, sentimento, conexão e ação. Então, a gente se perceber, não colocar tudo no mesmo balaio, não colocar tudo na mesma conexão, entende? Então, o discernimento, meus queridos, ele é fundamental. E a espiritualidade não deve substituir o cuidado psicológico ou médico quando eles são necessários. Isso é muito importante. Então, o que a gente pode olhar aqui? De encarnado para encarnado. Existe ainda outras dimensões importantes que a gente precisa olhar aqui nesse momento? Nós também influenciamos uns aos outros. Existem ambientes que nos fortalecem e ambientes que nos drenam, nos tiram a energia. Conversas que nos elevam, que nos fazem fluir. E conversas que nos mantêm presos, a reclamação que nos pesa, que tira a nossa força. Pessoas que despertam as nossas melhores forças e relações que reforçam nossos piores hábitos. E às vezes a gente precisa procurar olhar com simplicidade. A gente não precisa procurar uma explicação extraordinária, uma explicação assim externa. A gente basta observar com quem que eu tô convivendo, o que eu tô ouvindo, o que eu estou falando, o que eu estou repetindo, que tipo de pensamento eu alimento todos os dias,
Porque aquilo que repetimos também se transforma em um hábito, em comportamento, em conexões, em frequência no qual nós vamos estar, e inclusive todo o nosso campo eletromagnético. E esse hábito que é transformado, ele começa a organizar a nossa forma de perceber a vida. Então, aí entra aqui um aspecto muito bacana, que é o da psicologia positiva, que a psicologia positiva, ela nos convida a olhar não somente aquilo que está errado, que está ruim, que está em desordem, mas os recursos que podem ser desenvolvidos a partir disso. Que recursos são? As forças de caráter, a esperança, a autorregulação, a gratidão, a perseverança, o propósito, relacionamentos positivos. Não significa negar dor, o sofrimento, os conflitos. Significa a gente ter um olhar de inclusão, um olhar diferenciado. Diante daquilo que eu estou vivendo, qual recurso eu preciso ou eu posso desenvolver nesse momento? Que ferramenta eu posso ter? Presta atenção. Talvez eu não consiga transformar minha vida num dia, e nem preciso. A gente está aqui num processo, numa vida, numa encarnação. Mas eu posso transformar o quê? Uma ação. E uma ação diferente, ela já começa a interromper um padrão. E se eu estou apático, talvez a minha primeira ação seja... A minha primeira ação que eu preciso fazer é levantar, tomar um banho, caminhar alguns minutos, fazer uma prece sincera, mudar um ambiente. Percebam, uma pequena ação. Se eu tô procrastinando, talvez a minha pequena ação seja realizar os primeiros 5 minutos daquela tarefa. Se eu tô alimentando conflitos, o que eu posso fazer? Escolher hoje não participar daquela rodinha, daquela conversa que tá falando mal de alguém ou que tá reclamando, sei lá do que. Se a minha mente está mergulhada em pensamentos negativos, em sensações ruins, o que eu preciso fazer é conscientemente direcionar minha atenção para algo construtivo, para algo que vai mudar essa frequência. Então, se eu percebo que determinado ambiente me desorganiza, me drena a energia, eu vou estabelecer limites. Opa, eu vou até aqui ou eu não vou. Não quero estar, posso não estar, eu me permito me perceber. E são pequenas escolhas, meus queridos, que fazem a diferença. E é justamente aí, ó, que é o pulo do gato, que é a mudança de chave. Nós não podemos repetir o mesmo caminho esperando chegar num destino diferente. Não dá, né? E às vezes a gente pede a Deus: Senhor, transforma minha vida, abre meus caminhos, me ajuda. E talvez a resposta, né? Ai, Senhor, me tira dessa situação. E talvez a resposta do Divino Criador, dessas inteligências universais, dessa fonte do fluir da vida, vem e fala: qual movimento que cabe a você hoje? O que só você pode fazer? Pensa nisso, porque fé não significa passividade. Podemos orar, pedir proteção, fazer nosso evangelho, buscar conexão espiritual e, ao mesmo tempo, assumir a responsabilidade pelos nossos comportamentos. A espiritualidade pode e ela sustenta o caminho, mas existem passos que precisam ser nossos, algo que só você que pode fazer. Tá? Você pode se pedir: ai, Senhor, eu quero tomar tanto um banho gostoso, mas é você que vai levantar, vai até o banheiro, vai se despir, vai abrir o chuveiro e vai entrar embaixo do chuveiro. Aí você pode: eu queria tomar um banho, mas eu tô cansada e tal, deixa pra amanhã. Aí quem foi a influência que fez você não tomar banho? Você mesmo. Isso sim é autossabotagem. E claro que aí a gente pode entrar num outro momento, em outros níveis de processos obsessivos que drenam e que a pessoa não tem a energia. Existe sim. Mas existe pequenas ações que fazem a diferença. E a diferença começa com o seu pequeno passo, que eu tenho certeza que você consegue. Então, uma das maiores formas de proteção espiritual é vigiar aquilo que a gente alimenta dentro de nós e agir de maneira coerente com aquilo que nós desejamos construir. E uma experiência para essa semana, eu quero deixar 3 perguntas para vocês. Vamos lá? Primeiro, qual comportamento eu reconheço hoje como uma forma de autossabotagem? Para olhar uma coisa, putz, eu fico deixando para depois,
o simples fato de eu me cuidar, sei lá, presta atenção, é um só. Segunda pergunta, o que eu ganho permanecendo nesse comportamento? Aí talvez venha uma resposta, eu evito uma frustração, uma conversa difícil, mas eu me mantenho no conhecido. E será que é isso que você quer? Não, né? Acredito que nós estamos aqui para movimentar, ter mudança consciente e com a liberdade de ação. E a última pergunta, qual pequena ação diferente eu posso realizar ainda hoje? Não amanhã, não segunda-feira, não quando eu estiver motivado, hoje. Porque a gente não precisa sentir vontade para a gente começar a mudar. Muitas vezes a ação vem primeiro e depois dela começam a surgir novas experiências, novas percepções e novas possibilidades. Então, que vocês essa semana fiquem muito bem e que a gente possa compreender que pensamentos alimentam estados, estados favorecem escolhas, escolhas repetidas constroem hábitos e hábitos ajudam a construir caminhos. Então, quando a gente fala de autossabotagem, a pergunta mais importante não seja por que isso tá acontecendo comigo, é o que eu estou disposto a fazer diferente a partir daquilo que agora eu consigo perceber. Porque a consciência sem movimento, ela pode se transformar apenas em conhecimento. E conhecimento é igual um livro. Olha, esse livro aqui é incrível, ele tem muitos aprendizados, mas se ele tá só lá na minha prateleira, eu não abro ele, eu não me abasteço do conhecimento e coloco em prática, o conhecimento sem ação, ele é vazio. Então, nós estamos num momento onde nós temos uma gama imensurável de oportunidade, de conhecimentos, de muitas informações, mas as ações, mas o agir, o pequeno passo, aquilo que depende de você, ele está muito baixo. E aí a gente vê um padrão coletivo de conflitos, de indignação, de irritação, de insatisfação. E por quê? Porque não adianta você ter uma Barça em casa. Para quem não sabe o que é Barça, é um conjunto de livros que contém informações sobre tudo. Não adianta você ter o conhecimento sem aplicar ele. Não adianta você ter um computador de última geração se você não utilizar, se você não se beneficiar da tecnologia que ele te oferece. Entende? Então, para essa semana, se permita consciência acompanhada de uma ação para ela se transformar em mudança. E quando a gente muda nossas escolhas, nossos ambientes, nossos pensamentos, nossas atitudes, nós também mudamos aquilo que nos afinamos. Na psicologia, a gente pode chamar isso de construção de novos repertórios, tá? E quando nós mudamos também as nossas escolhas, a gente amplia esse nosso repertório. Na espiritualidade, a gente pode compreender isso como vigilância, responsabilidade e transformação interior. E talvez essas duas perspectivas possam se encontrar numa mesma direção. Então, não basta desejar uma vida diferente. É preciso começar a construir através de pequenas escolhas e uma maneira diferente de viver. Que essa semana a gente possa se observar e ter pequenas práticas para que a gente possa alcançar os grandes resultados que nós buscamos. E não de coisas mirabolantes, extraordinárias, mas de perceber e viver no aqui e no agora, numa vida cotidiana, com mais leveza, com mais sabedoria, com mais consciência e gratidão. Ótimas reflexões, até a nossa próxima semana. Tchau, tchau!